Boa noite a todos. Vamos começar mais um Páginas de Luz dessa terça-feira. Lembrando a todos que estão participando do copo d'água, né? E essa água, como a gente já sabe, vai ser fluidificada à medida que o estudo vai acontecendo, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Pedindo a Deus que nos proteja, que nos guarde, que nos abençoe no dia de hoje. Amado Pai, mais um dia de estudos, mais um dia de conhecimentos dessa belíssima doutrina, mais uma vez reunidos em Seu nome. Assim agradecemos essa oportunidade de reflexão para que possamos evoluir grandemente e mais perto estarmos de Ti. Pedimos, Senhor, que erga um estandarte de luz nos nossos lares, nas ruas, nos ambientes de trabalho, multiplicando sempre os gestos de solidariedade e respeito ao próximo. Abençoe, Senhor, essa hora de estudo, abençoe a todos os encarnados, a todos os desencarnados aqui presentes, irradie vossa luz àqueles que passam dificuldades de saúde, de miserabilidade, de pobreza e de todos os males do mundo. Que estejamos sempre compartilhando do vosso evangelho de luz à frente de todos. Afinal, caridade significa Deus em nós. Que façamos de pequenas tarefas uma escala de ascensão à nossa iluminação espiritual. Fique sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Vamos ler hoje um dos poucos textos que restam do Jesus no Lar, de Neio Luz. Eu gostaria muito de contar com a participação de vocês após o texto, tá bom? Eu vou dar a minha forma de ver do texto e gostaria que vocês participassem, certo? O texto chama-se A Jornada Redentora, Neio Luz. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais.
Um deles, porém, moço e corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com Jesus e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo. Vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. O cansado conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam, em posição da ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo, e esse voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo
e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Lindo texto, né? Mesmo um texto assim longo, é um texto muito bonito. E o que eu queria comentar com vocês era o seguinte. Primeiro, uma pergunta, né? Quantos de nós ainda mantém essa cegueira, não é? Quando adotamos o Cristo por modelo e pastor, precisamos nos pôr a caminho com a alegria da entrega total, como fez esse judeu ex-cego, né? Vamos pensar em quantas vezes esse homem recomeçou a sua caminhada, quantos impedimentos, né? Mas ele não se importou, reconheceu sua jornada várias vezes. E nós? Quantas vezes já paramos, já cansamos, mas o que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a nós mesmos, né? É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em nós novamente, sempre, né? O homem sempre pensava, agora é a hora de reiniciar o meu caminho, de pensar na luz. Observemos aqui quantos desafios a vida ofereceu a ele e quantos desafios a vida está a nos oferecer. Quanta coisa nova estamos esperando para ser descoberta. Se preciso for, que recomecemos agora mesmo. Não podemos deixar para amanhã a tarefa de reestruturação da nossa alma, do nosso espírito, da nossa tarefa terrena. Creio que todos nós que estamos aqui hoje ouvindo esse texto, estamos empenhados nessa melhoria que é tão necessária ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento espiritual como criatura humana, né? Nessa história me veio o pensamento de que para todos nós hoje é um bom dia para enfrentarmos novos desafios. Só precisamos definir aonde queremos chegar e darmos o primeiro passo. Tirar a cegueira dos nossos olhos, jogar para longe os ressentimentos, as mágoas, os melindres, as dificuldades que impedem que busquemos a nossa luz. Nós sabemos que o nosso caminho, a nossa busca é individual. Ninguém pode buscar por nós. Ninguém pode recomeçar por nós, né? Cada um tem o seu caminho a seguir. Temos que crescer um pouco por dia. O que não podemos é continuar atrasados em nossa marcha evolutiva, cegos. Precisamos da nossa jornada redentora, né? Então, existe um trecho aqui da fala de Cristo que diz assim: quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro de um prazo menor, porque viverá plasmado as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. É interessante isso, porque como a gente reclama, como a gente censura, como nós ainda não temos aquela disciplina necessária para que a gente possa elevar as nossas asas de encontro à luz, né? Então, é isso que eu gostaria de falar sobre o texto. Agora eu quero ouvir vocês.
Alguém para acrescentar alguma coisa, para concordar, para discordar? Bom, vamos sim. Boa noite, então, a todos. Espero que a gente tenha agora outros momentos de muita luz. Fiquem em paz. Boa noite. Vamos, Rafa. Boa noite. Vamos sim. Boa noite a todos. Deixa eu me achar aqui, que eu não estou nem me encontrando aqui no... Achei. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder se reunir toda terça-feira à noite, né, para conversar um pouco da doutrina espírita, conversar sobre esses contos que a Aninha trouxe muito bem para nós, e, da minha parte, conversar sobre a obra Nosso Lar, que é uma obra sensacional, uma das melhores obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e que a gente tenta fazer uma análise simples dela, uma análise tentando colocar cada um dentro de nosso lar, dentro da história, para tentar sentir a mesma emoção que André Luiz sentiu quando começou a descobrir o que é a vida no plano espiritual. E a nossa proposta é justamente antecipar esse conhecimento para que a gente possa começar a trazer tudo isso para o nosso dia a dia, para a gente não precisar descobrir isso do lado de lá, que a gente consiga trazer esses conhecimentos da obra, assimilando esses conhecimentos, a gente consiga colocar isso tudo em prática na nossa vida diária. E no capítulo de hoje, a gente vai entrar no capítulo 14, que trata sobre a visita materna. Então, nós vamos perceber o seguinte: André Luiz marcou uma entrevista com Clarencio porque queria muito trabalhar. Primeiro choque, a entrevista de 2 a 2. No plano espiritual acaba essa coisa de vergonha, a lição que serve para um vai servir para o outro também, e o ministro Clarencio tem uma qualidade que muita gente pode entender como defeito, mas a qualidade de Clarencio era franqueza. O ministro não poupava as pessoas daquilo que elas já tinham condições de ouvir. Veja que a franqueza ela tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa tem condições de ouvir, que está intimamente ligado com aquilo que a pessoa tem condições de assimilar. Então o ministro Clarencio, ele se encontra com André Luiz, né? Ele recebe André Luiz no gabinete, e André Luiz queria um trabalho. E ele vai dizer que, enquanto médico na Terra, ele tinha atendido muita gente. No entanto, poucas pessoas dessa que ele atendeu estavam ali orando por ele. Poucas vezes ele colocou o sentimento no trabalho da medicina. E, nesse ritmo, mostrou ele que ele ainda não tinha condições apropriadas para começar a trabalhar no atendimento aos espíritos na comunidade Nosso Lar. A partir disso, André Luiz fica um tanto desapontado, mas um tanto resignado, porque sabia que Clarencio estava certo. E aí a gente vê André Luiz num misto de amargura e resignação, indo embora e tendo aí que começar a reestruturar a sua vida. E vamos ver quem vai chegar, que a mãe dele chegando, e o que ela vai trazer de lição para André Luiz nesse dia, nessa noite de hoje. A gente vai lá para o texto. Vou aumentando aí, espero que todo mundo consiga ver. Visita materna, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, André Luiz narrando.
procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Em outros tempos, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas de Clarencio. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma à profunda sonolência. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então, a gente vê aqui André Luiz percebendo o seguinte, que enquanto a gente está reencarnado, quando ele diz aqui, os fluidos carnais compelem a alma profunda sonolência. Não vamos começar a viajar na maionese, começar a querer trabalhar fluidos, que é o outro tema lá do Nagai. O Nagai está trabalhando fluidos. Os fluidos na carne nos compelem compelem a alma a profundas sonolências. Vamos interpretar isso aqui no contexto que ele está mostrando o seguinte, enquanto a gente está aqui reencarnado, a gente perde a percepção. Vamos entender isso? Que isso está escrito no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos diz assim, quando o espírito está reencarnado, ele reduz a percepção dele acerca da vida espiritual. Ele está preso nesse mundo, então a tendência é a gente enxergar somente as coisas deste mundo, quando a gente tem um olhar materialista. Por isso que ele diz que esses fluidos carnais, essa coisa da vida na carne, deixa a gente assim um pouco pobre, com um olhar pobre para a vida, para os acontecimentos. Veja que André Luiz, em momento algum, pensou que uma profissão era uma ficha. Que uma profissão, seja ela qualquer profissão, era ali uma oportunidade de aprendizado e de trabalho para servir o próximo e a Jesus. Então, André Luiz começa a ver que realmente o Clarencio estava coberto de razão. E ele vai prosseguir mostrando aí para nós essas observações dele e o estado que ele foi ficando. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Saudade de casa. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e um tanto triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu, porém, estava nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Aqui eu paro e a gente vai pensar o seguinte. Nem sempre o atendimento fraterno que a gente recebe é fácil de ser digerido. A franqueza toda do ministro Clarencio trouxe André Luiz para esse estado de espírito que a gente está vendo aí. Um tanto triste, um tanto saudoso de casa. Por quê? Porque a gente sente falta de quê? Da vida material que tinha. Você interna um dependente químico, uma pessoa que está ligada muitas vezes a determinado vício e você retira ela daquele vício.
Ele começa a achar que aquele ambiente que ele está ali não presta, que aquilo ali não é bom, que não sei o quê, mas no fundo, por que ele está sentindo aquilo tudo? Porque ele sente falta do vício. A tristeza de André Luiz, essa saudade que ele tinha de casa, no fundo, nada mais é do que uma saudade de quê? Do médico da terra, das glórias da terra que ele tinha e que agora não conseguia ter mais, de ter todos os desejos atendidos e que agora não eram mais atendidos. Porque é isso que a gente sente muitas vezes quando a gente leva uma lambada da vida. A gente quer ser atendido, mas não foi. E aí a gente fica naquela coisa, começa a ter saudade do quê? Daquilo que era mais favorável a gente. André Luiz sente saudade do lar. Por quê? Porque era aquilo que era mais favorável a ele. Mas a conversa de Clarencio traz ele para um estado de consciência profunda, um estado de recolhimento. Recolhimento não é sinônimo de solidão. Recolhimento é sinônimo, muitas vezes, de soletude. Jesus, quando se recolhia para conversar com o Pai, ele não se recolhia ali para ficar sozinho, não quero contato com ninguém. Soletude. É esse estado de consciência profunda. É a pessoa se encontrar, refletir sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. É o recolhimento. É esse recolhimento que nos faz repensar a vida. E isso tudo vem por quê? Por causa da conversa com Clarencio, que a gente viu na semana passada. Esse é o atendimento fraterno que funciona. O atendimento fraterno muitas vezes não é passar a mão na cabeça da pessoa, mas é colocar a pessoa para pensar, para repensar a vida. É isso que o Clarencio faz com o André Luiz. Isso se chama despertar da consciência, que é muitas vezes algo doloroso. Mas, no plano espiritual, a gente tem que entender que Deus sempre coloca o remédio ao lado das nossas angústias. Não há nenhum momento de angústia nosso que Deus não tenha colocado um remédio do lado. A gente pode não estar vendo o remédio, que é outro problema. É um problema pessoal e particular nosso. A gente não enxerga o remédio, mas o remédio existe. E lá no plano espiritual não é diferente. A gente vai perceber isso nesse capítulo. André Luiz está um tanto triste e o Lísias, a galera toda está fazendo de tudo para animá-lo, para encorajá-lo, porque essa é a missão dos espíritos superiores, de encorajamento. Um dia, contudo, o bondoso visitador Lísias penetrou radiante no meu apartamento. Para quem está chegando agora, o plano espiritual tem hospedagem, tem apartamentos, é uma metáfora, de certa forma, é uma forma de André Luiz descrever o plano espiritual, e ele, para nos fazer compreender como é que funcionam as coisas lá na vida espiritual, ele faz essa comparação. Lá tem um apartamento, igual a gente tem aqui em nossas casas, lá tem também uma hospedagem. Então o Lísias entrou onde André Luiz estava hospedado e disse assim: adivinha, André, quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. E André Luiz: minha mãe? Respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Isso aqui é a linguagem escrita, né? Porque, na verdade, é vem cá, meu filho. Vem cá. Que bom que você está aqui. É a mãe de André Luiz entrando com os braços estendidos no plano espiritual. É o primeiro contato de André Luiz com a sua mãe. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança. Como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, areia no jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo,
experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei minha mãe repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as lágrimas dela, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados, afinal foi ela que me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também quando excessiva, costuma castigar corações. Então veja, André Luiz tem o primeiro contato com sua mãe. Naquele momento todo de angústia que ele estava vivendo, de saudade de casa, o plano espiritual permite a visita da mãe. E ele, naquele instante, vai sentir uma das maiores alegrias que ele podia ter dentro de nosso lar. Ele encontra e descobre que realmente, meu Deus do céu, a morte não existe. Eu sabia já que a morte não existia, mas por enquanto eu sabia disso, mas não tinha reencontrado ninguém. Mas agora eu descubro que a morte não existe e que é possível o reencontro. Olha que coisa bonita. Não basta ser imortal. Jesus, Deus, ainda nos oferece a dádiva do reencontro. Como se não bastasse a imortalidade da alma, a gente ainda tem a chance de rever nossos entes queridos. Olha que coisa boa. Olha que coisa consoladora a gente saber que quando chegarmos no plano espiritual, a gente vai ter a chance de abraçar nossos afetos, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente dedicou tanto carinho a elas aqui na Terra. Então André Luiz se emociona de tal forma que a mãe dele tem que chamar a atenção, fala assim: olha, meu filho, até mesmo essa emoção toda, quando se torna excessiva, faz mal para o coração, prejudica. E aí, se a gente partir para o campo da fisiologia aí, para quem está encarnado, ela está querendo dizer ali que ele não está mais encarnado, faz mal para o coração e vai infartar de novo, vai morrer de novo? Não. Faz mal para o coração no sentido de que faz mal para o sentimento. Porque, na verdade, nenhum de nós precisa se emocionar e se alegrar fora dos padrões de equilíbrio. Nenhum de nós precisa disso. Nós precisamos, isto sim, de sentir essa alegria com equilíbrio e com consciência, mas isso tudo é um processo. E ela percebe que André Luiz está assim, meio que se desequilibrando, até mesmo no momento de emoção, e chama a atenção dele. Por quê? Porque nós precisamos manter o equilíbrio que nos permite a lucidez. Porque alguns momentos de felicidade também nos retira a lucidez e nos faz mal. Então a gente vai ali seguindo com a mãe de André Luiz. E ela diz assim: e André Luiz diz, em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, meu filho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de tantas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em um porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração,
Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Como um menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte do que eu, falou com serenidade. Aqui eu vou parar para a gente perceber uma coisa. A mãe de André Luiz, ele fala ali, olha, ela não era mais aquela que eu carregava quando eu estava na Terra. Ela morreu muito idosa, precisando ser amparada por André Luiz, por outras pessoas. Mas quando aparece no plano espiritual, ela está com outra fisionomia. Por que isso? Porque, na verdade, nós comunicamos no plano espiritual com o perispírito, que é um outro estudo, que a gente já fez ele no Livro dos Espíritos, mas para quem está chegando agora, o perispírito é aquilo que o médium vê quando vê algum espírito se comunicar. A pessoa não vê o espírito, vê o perispírito, é aquilo que dá forma ao espírito. Então, a gente, enquanto está encarnado, a gente pensa na sapato, meia e pé, que seria o pé o espírito, a meia o perispírito e o sapato o corpo físico, para a gente ter uma noção das dimensões. Mas seria mais ou menos assim, para quem está acostumado com aqueles teatros em que a pessoa fica ali de cima e o bonequinho balançando e o artista mexendo com os bonecos que passando naquele fio, quem está mexendo aqui no boneco é o espírito. O fio que vai ligar o bonequinho lá embaixo, o bonequinho seria o corpo físico. Esse fio seria o perispírito, porque funciona dessa forma. O espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo físico executa. Então, quando a gente desencarna, a gente volta para o plano espiritual, espírito e perispírito. E o perispírito tem a forma do corpo físico. Porém, quando o espírito evolui, ele pode mudar essa forma. E o que André Luiz diz no Livro dos Médiuns? Ele muda para a forma que melhor lhe convém. E qual é a forma que mais convém ali para a mãe de André Luiz? A forma que ela possa mostrar a André Luiz quem é ela. E ela prefere não se mostrar tão idosa, tão necessitada como ela estava antes de desencarnar. Então ela se apresenta para André Luiz de uma forma mais jovial, embora já com uma certa idade, no posto de mãe, mas com uma jovialidade, com um bom ânimo, e apresentava também com uma roupa. Mas o espírito tem roupa? Tem. O espírito plasma roupa. Qual roupa? A que melhor lhe convém. É através do pensamento que ele vai fazer isso tudo, que a gente não vai ficar detalhando as técnicas disso aqui, porque isso é estudo da mediunidade, do Livro dos Médiuns. Importa aqui o contexto. Ela se apresenta para André Luiz de uma forma jovial, de uma forma que traz bom ânimo para o André Luiz. E ele percebe, olha, isso aqui é bom demais, porque eu vi a minha mãe indo embora muito debilitada. E aqui no plano espiritual ela não só não morreu, como ela está com toda a saúde, ela está na sua plenitude aqui no plano espiritual. Então não é só ser imortal, não é só ter amparo,
é uma nova vida. O espírito deixa esse corpo físico que se torna um corpo pesado para ir continuar vivendo no plano espiritual uma vida muito mais plena. Então a gente vai seguir para ver agora o que a mãe de André Luiz vai falar com ele. A mãe de André Luiz falando: André, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Gente, isso aqui é muito bonito, porque a gente, quando vê alguém se despedir, a gente, quando se despede de um ente querido, a gente não consegue, às vezes, aceitar essa separação momentânea. Mas aqui ela explica por que Deus, muitas vezes, escolhe essa separação de corações, essa separação temporária, para que nós aprendamos o amor divino. O que é o amor divino? É um amor que não tem limite. É um amor que não está circunscrito a essa coisa de eu ter que estar pegando você no colo para demonstrar que eu te amo. É esse amor sublime que a gente consegue levar até as pessoas, mesmo elas estando distantes de nós. E aqui quem aprende o amor divino não é só quem fica aqui reencarnado, não. Quem vai também aprende isso, porque tem que amar também à distância. Amar do plano espiritual aquelas pessoas que ainda ficaram aqui reencarnadas. Então, essa lição é que nós precisamos aprender nesse momento de separação. Estamos aí vivendo um momento de pandemia e precisamos aprender muito essas lições. Muito, mais do que nunca. André Luiz falando, identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar os resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar lamentações, mas, sentindo o carinho maternal, reabriam em mim velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim uma preciosa bênção de acréscimo de misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora devia continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Então veja, a mãe de André Luiz aparece e o que ele faz? Meio minuto de choro, que bom que você está aqui, e agora vamos desabafar. Porque é assim que a gente faz. Oh, que bom que te ver, que saudade, não sei o quê. Como é que você está? Bora desabafar. Bora colocar para fora. E aí André Luiz começou a lamentar e mostra para a gente o seguinte, o equívoco dele. Ele fala ali, as mães para nós se parecem escravas.
Por quê? Porque, na verdade, a gente olha para a mãe como aquela pessoa que tem que suportar tudo no mundo. Os filhos olham para as mães e pensam que as mães têm que aturar e suportar tudo. A gente tem uma falsa impressão, e isso vem lá, eu já disse isso aqui, isso vem lá daquela ideia do honrar pai e mãe, que eles ensinam para nós, que está nos 10 mandamentos, é uma lei divina. Mas a gente confunde as coisas e a gente pega o honrar pai e mãe e começa a achar que os pais e mães são fortes, que eles têm condições de suportar todas as nossas queixas. E aí a gente desabafa, e vai desabafando. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque todo mundo tem limite. E por mais que o amor de uma mãe seja capaz de superar qualquer limite ou de ampliar qualquer limite, nós não temos o direito de encher as pessoas somente com as nossas lamentações, muitas vezes descabidas. A gente não consegue enxergar o quanto que Deus é misericordioso conosco. Não importa qual seja o estado da sua vida, não importa qual seja o seu problema hoje, você está recebendo acréscimo de misericórdia. Veja que o André Luiz, quando recebe a visita, achou que tinha sido atendido. Num primeiro momento falou, nossa senhora, graças a Deus uma coisa aconteceu, atenderam minhas preces, porque eu mereço. A gente tem mania de achar que sempre que alguma coisa boa acontece conosco é por causa do nosso merecimento. Só que se a gente fosse dotado de tanto merecimento, a gente sofria menos. Explico por quê. Por uma razão muito simples. O que nos faz sofrer são as nossas imperfeições. Então, a gente, com esse acúmulo de imperfeição, a gente não tem uma escala de merecimento enorme, mas se a gente está sofrendo tanto, a gente sofre por causa das nossas imperfeições, então significa que a nossa imperfeição ainda estão batendo muito, ainda são muito presentes em nós, a gente ainda está brigando com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, mas não estou aqui também para jogar a autoestima de ninguém lá embaixo. Nós somos úteis. E cada vez que a gente oferece amor à vida, a vida nos paga com amor. Quando a justiça divina manda cobrar uma conta de nossa, um débito nosso, e nos encontra trabalhando em serviço do próximo, o Chico dizia isso. A misericórdia divina manda suspender um pouquinho a dívida, ou pelo menos manda parcelar. Então a misericórdia vem também por causa do nosso trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando as coisas nos acontecem, não é só porque nós que estamos muito bons, é porque Deus é amor. Ele equilibra as coisas mesmo diante de tantas imperfeições que nós temos. E é por isso que eu digo, não importa qual seja a crise que você esteja passando. André Luiz vivia uma crise emocional enorme, um sofrimento enorme. O sofrimento dele não era pagar conta, o sofrimento dele não era cuidar de filho ali, porque ele está desencarnado. Mas cada sofrimento tem a sua matiz, cada sofrimento tem a sua característica. O sofrimento dele no plano espiritual é não poder trabalhar, é sentir saudade de casa. Esse é um sofrimento enorme para quem está desencarnado. E aí, a misericórdia divina vem e permite a visita da mãe. Porque não adianta só a mãe querer se comunicar, é preciso que ela tenha permissão para ir visitar o filho.
E é a misericórdia divina que permite essas coisas. Então o seu sofrimento, que é diferente do André Luiz, só é diferente na forma, mas sofrimento é sofrimento, dói do mesmo jeito aonde quer que esteja. Se você está no plano espiritual, quem está sofrendo está doendo. Se você está encarnado, está sofrendo, está doendo. Em qualquer que seja a sua dor, a misericórdia divina vai chegar até você. Porque Deus é amor. A gente precisa confiar mais em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa confiar mais nas lições do Evangelho que mostram justamente esse Deus de amor. Jesus veio porque a gente queria muito conhecer Deus. Então Jesus vem apresentar Deus para nós. O problema é que a gente ainda não confia suficientemente para perceber que a todo momento nós recebemos o amor divino na nossa porta. A gente vai seguir para conversar mais um pouco, para ver aqui, ó. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó, meu filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou, mas não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprenderemos a ser filhos de Deus. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Espera aí, filho, só um pouquinho. Legal. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos, André, são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, os desígnios de Deus. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem eu sou a única mãe a sentir-se distante de entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Isso aqui é difícil de ouvir. A mãe de André Luiz mostra para André Luiz o seguinte. Mostra para ele o seguinte. Olha, meu filho, eu entendo a sua queixa, mas eu só posso te dizer uma coisa. Nós aqui não temos o direito de continuar com essas lamentações. E vou te dizer mais. Você, com essa lamentação que você me faz, você está me atrapalhando. Porque veja que ela fala assim, olha, você está me fazendo voltar a paisagens humanas. Por quê? Porque é muito difícil para uma mãe, mesmo no plano espiritual, vendo um filho sofrer, não querer pegar ele e dar razão a ele, pegar ele no colo e querer fazer cessar aquele sofrimento dele. Coração de mãe.
Coração de mãe ligada ao mundo. Quando a gente entra no plano espiritual, que a gente começa a compreender as leis divinas, as leis de Deus, a gente começa a entender o sofrimento de outra forma. E aí nasce o seguinte problema. Olha, eu sou mãe, estou vendo meu filho sofrer, está me incomodando. Por mais que a mãe de André Luiz já estivesse num plano superior, ela se sentiu incomodada com a dor do filho. E essa dor começou a fazer ela voltar a querer ser aquela mãe, aquela mesma mãe do plano material. E o André Luiz, a narrativa ali ressalta o seguinte, olha, enquanto você está encarnado, isso é perdoável. Por quê? Porque você está ali com o filho, tendo que defender o filho das coisas do mundo. Então, quando você vê o filho sofrer, você quer diminuir aquele sofrimento, você quer tentar tirar aquele sofrimento. Isso tudo é perdoável, por mais que você seja espírita, que entenda as coisas da lei de Deus, é natural que isso ocorra. Esse sentimento, essa vontade de querer diminuir a dor, é natural que isso ocorra. É perdoável. Veja, ele não está falando que é certo, ele está falando que é perdoável. Porque faz parte do sentimento de mãe. Né? O excesso é sempre prejudicial. Quanto mais você faz isso, mais prejudica. Mas ela mostra ali, o negócio é que agora a gente está do lado de cá. E do lado de cá a coisa muda de figura. Por quê? Porque a gente tem que perceber que nós fazemos parte da família universal. Que, do mesmo jeito que você sofre, tem outros filhos e outras pessoas sentindo saudade de casa. Tem outras pessoas querendo trabalhar também. Do mesmo jeito que eu sou mãe e quero cuidar de você, tem outras mães querendo cuidar dos filhos em situações muito piores e não podem. Então eu não posso ser tocado por esse sentimento, que é um sentimento que vem daquelas pessoas que desconhecem a justiça divina. Porque quando a pessoa entra em sintonia com a justiça divina, você começa a entender como funciona a lei de Deus, a sua fé dá um salto de qualidade enorme. Porque ter fé é fácil. Falar que tem fé é mole. Difícil é ter fé no meio do tumulto. Falar que tem fé, que está rezando muito para pedir uma graça, para pedir isso, para pagar promessa, é mole. É mole. Difícil é ter fé quando o caso não tem solução. Aí é que a gente tem que ter fé. Porque aí você tem que confiar em Deus. Afinal de contas, Deus existe ou não existe? Ele governa o mundo ou não governa o mundo? Ele é soberanamente justo e bom ou não é soberanamente justo e bom? Ele é inteligência suprema ou não é? Então, afinal de contas, Deus sabe ou não sabe das coisas? Eu estou passando essa confusão aqui. É à toa ou é porque eu preciso aprender alguma coisa com ela? É isso. Chegou no plano espiritual, você se defronta com isso. Então você começa a não ter o direito. Ou melhor, você tem o direito, mas não deve. Você pode, mas não deve se misturar com aquelas coisas que eram sentimentos de quem não entende a justiça divina, como é que funciona. Porque, afinal de contas, no plano espiritual, os espíritos começam a olhar a coisa com outro olhar. O André Luiz foi chamado para reflexões profundas por Clarencio. Reflexões profundas. Profundas. A dor nos chama a reflexões profundas todos os dias. Todas as vezes que nós passamos por um momento difícil. Isso não quer dizer um culto a masoquismo. A mãe de André Luiz diz assim: as lágrimas e as úlceras. Úlcera o quê? Úlcera nervosa. Muitas vezes algumas debilidades que nós criamos por causa de sofrimentos que nós passamos, são esses sofrimentos que nos vão fazer progredir e nos vão fazer melhorar.
Agora, ela adverte. Não adianta simplesmente chorar, não adianta simplesmente estar sofrendo. Não adianta você sofrer se o sofrimento não te traz reflexão. Não adianta nada. Se você sofre sem refletir, você está perdendo tempo. Veja, gente, Deus é a inteligência suprema, ele tem um arsenal, ele tem uma série de formas e de meios para fazer a gente refletir. Várias formas. Mas, para determinadas reflexões que ele precisa trazer para a nossa vida, ele escolheu a dor como instrumento para nos fazer refletir. Aí a pergunta que fica é a seguinte: se Deus escolheu a dor como instrumento para nos fazer refletir, existia outro instrumento melhor? Obviamente que não. Porque senão Deus não seria Deus. Ele seria alguém que escolhe algo que é mais ou menos. Deus, se é inteligência suprema e é perfeição, se Deus é perfeito, quando ele escolhe um instrumento é porque aquele instrumento é o melhor. Se ele escolheu a dor, porque a dor era o melhor instrumento para fazer a gente refletir, para fazer a gente progredir. Então o que eu faço? Entubo a minha dor? Não, entendo a minha dor. Porque a dor só é insuportável quando nela a gente não vê uma razão de ser. Eu quero fechar o capítulo com André Luiz, trazendo aqui, depois de longa pausa, em que consciência profunda me advertira solene, minha mãe prosseguiu: se é possível, André, aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra de lamentações? Regozijemo-nos, fiquemos felizes, meu filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a tua atitude mental. Conforta-me a tua confiança em meu carinho. Experimento uma felicidade sublime em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam de sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, levantei-me respeitoso e beijei-a na testa, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca havia sentido. Então, o André Luiz aqui recebe ali o fluido da mãe. Ali ele começou a modificar a postura mental dele. Veja que a mãe fala com ele: meu filho, não temos tempo para lamentar. Porque, gente, o tempo que a gente passa lamentando a vida, o que passou, o que tinha que ser e que não foi, é um tempo enorme que a gente perde podendo construir ou reconstruir aquilo que não deu certo. Então, ao invés da gente lamentar, modifica a postura mental. É isso que o André Luiz, que a mãe do André Luiz falou. E olha que coisa interessante que acontece ali, que ele narra. Recebi de minha mãe aquele conforto, ergui-me, beijei-a. Por que ele recebeu? Porque ele modificou a postura mental, porque afinal de contas a mãe dele, desde a hora que chegou, que ela está emanando para ele bons fluidos.
mas ele só recebeu depois desse diálogo, depois desse atendimento fraterno com a mãe, que falou com ele, olha, muda a postura mental. O que fez ele mudar a postura? E aí ele se ergue, por quê? Porque recebeu os fluidos positivos que a mãe estava ali emanando há muito tempo, recebeu bom ânimo, porque a gente só recebe o passe, os fluidos, as preces, com a vibração que a gente precisa receber quando a gente modifica a postura mental, quando a gente resolve parar de lamentar e resolve enfrentar a vida. Quando a gente resolve parar de lamentar e resolve confiar em Deus, ter fé em Deus e perceber que não importa aquilo que a gente esteja passando, Deus está enviando misericórdia e o remédio para nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare em mais uma noite de estudos. Vamos. Vamos. Deus, nosso Pai, fonte de infinito amor e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem compaixão e caridade. A prece de Cáritas, que começa assim: exaltando Deus ao coração do homem, mostra para nós a importância que existe no pensamento religioso, a importância que há no culto da imortalidade da alma, mas acima de tudo, a importância que há em todos aqueles que sentem vibrar em seus corações as verdades que Deus disseminou através de seus emissários, através de Jesus, pelo mundo. Que as verdades infinitas trazidas no Evangelho de Jesus possam significar para todos nós momentos de paz, momentos em que a angústia se vê superada pelo bom ânimo, pela ternura, momentos em que as dores mais profundas do espírito percebem que a todo momento nunca faltou o amparo divino, que a providência divina trabalha incessantemente para nos alimentar, para nos nutrir de esperança e de encorajamento, a fim de que as lições, enquanto estamos reencarnados, possam ser, todas elas, aproveitadas da melhor forma possível. Senhor Jesus, nestes dias tão difíceis, nós te pedimos, ampara-nos,
a todos em nossas dores, em nossas dificuldades. Que as pessoas que perdem seus entes queridos nessa pandemia possam encontrar na tua mensagem, na Boa Nova, o amparo, possam encontrar na doutrina espírita a consolação, possam encontrar o sustentáculo para a fé. Nunca se precisou tanto de fé no mundo como hoje em dia. Em meio a tanta tecnologia, em meio ao prazer hedonista, a essa visão hedonista do mundo, em meio ao caos moral, em meio ao caos do pensamento religioso desviado das verdades de Jesus. Nunca se precisou tanto sustentar a fé na razão, sustentar a fé com a força suficiente para que a vida possa continuar, tanto para quem fica, quanto para aqueles que partiram para o mundo espiritual. Os benfeitores espirituais nunca estiveram tão próximos de nós, porque se é verdade que muitas vezes a dor é necessária para a transformação moral, não é menos verdade que a misericórdia divina atua nesses momentos e que atua através dos benfeitores espirituais. Eles estão, esses abnegados mentores de prontidão, trabalhando incessantemente no desligamento de alguns irmãos, na consolação de outros. Em meio a tantas mortes, nunca houve uma aproximação tão grande da misericórdia divina até nós, para que nós tenhamos força para sustentar estes desafios. Nos resta, porém, Jesus, lançarmos o nosso olhar em tua direção para aproveitar este momento especial que vivemos, de contato mais íntimo com a espiritualidade superior, de contato mais íntimo com as reflexões que nós precisávamos já ter feito há muito tempo. Que a doutrina espírita seja esse sol das nossas almas, permitindo abrir a nossa visão para a bondade do plano espiritual, mostrando que em todo momento nós estivemos amparados e que Deus, em sua infinita misericórdia, nunca se esqueceu de nós. Então, Jesus, nós te pedimos, se em algum momento nós tenhamos nos esquecido de Deus e de toda a sua bondade, toque o nosso coração e lembra-nos de que todos somos filhos de um só Pai e vamos retornar um dia para Ele. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.
Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Jesus nos abençoe. Jesus